Bom, pessoal, continuando aqui, né? Veremos aqui agora o exemplo. Esse exemplo aqui, ele foi o trabalho, né, que eu fiz aí no mestrado, uma disciplina do mestrado, quer dizer, e ele foca basicamente nessa análise estruturada, né? O trabalho está completo aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também aqui esses slides depois, né? Vou também disponibilizar o de ontem que eu esqueci realmente. E vamos lá, né? Bom, esse trabalho ele se chama Sistema de Mapeamento do Uso de Energia em um Ambiente. Como eu falei para vocês, né, é um trabalho mais completo, né? Aí eu só por opção, né, eu coloquei aqui um coloquei aqui a sigla, né, que representa aí o nome desse sistema. Bom, continuando, é, aqui tem esses objetivos gerais e específicos. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas os gerais aqui era oferecer ao consumidor uma forma de fiscalizar o consumo de energia elétrica através de mapeamento de consumo e geração de relatórios. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe, como eu falei anteriormente, né, mas é só para vocês ficarem cientes do que mais ou menos é esse trabalho. E aqui a gente já começa de cara com o nosso diagrama de contexto, né? O diagrama de contexto aqui, pessoal, como eu falei, né, o sistema de mapeamento do uso de energia, né, vai ser o diagrama central, né, ou a circunferência central. E entrando, né, são as tomadas, no caso. E aqui eu só estou utilizando duas tomadas. Poderia ser da casa toda, né, mas por questão de escopo, né, eu fechei o trabalho somente em duas tomadas para poder verificar, né, é, esse protótipo, né, conseguir fazer esse protótipo e mostrar que ele realmente funciona. Como é que está aqui? Bom, temos aqui a tomada 1 e a tomada 2. O nome do evento aqui é Ativa Flag. Ativa Flag, né? Flag, pessoal, é bandeira. Então, no caso, ele é basicamente 0 e 1, né? Se tiver 0, porque está desligado, e 1 está ligado. Ou então, levanta a bandeira quando estiver ligado e baixa a bandeira quando estiver desligado. E como vocês estão vendo, ele entra aqui, né, no sistema, as duas tomadas, porque elas estão alimentando o meu sistema. E a saída vai ser justamente os dados analisados para poder o usuário visualizar. Isso daqui, pessoal, é só um dicionário, né, do sistema. Aqui, componentes e a descrição. Isso também é interessante fazer. Usuário. O usuário aqui visualiza os dados das tomadas para monitorar e gerar relatórios. E as tomadas 1 e 2, né? A tomada posicionada em um ponto de energia. Acho que está errado aqui. Ponto, pessoal. Desculpem aí. Ponto de energia. Envia flag de utilização quando usada. Então, basicamente, ela envia aí um dado quando ela está ligada e ela envia outro dado quando está desligada. Continuando. Aqui já é um esboço, né? Mais simples, no caso. Esboço simples do sistema. E no caso, eu já estou utilizando aqui o que eu utilizar, né? Aqui um sistema supervisório, pessoal. O sistema supervisório eu vou explicar daqui a pouco o que é, mas ele é basicamente semelhante aí a de fábricas, né? É interessante também porque ele tem também comunicação com o Arduino. E no caso desse trabalho eu utilizei um supervisório chamado SCADA, que aí a gente vai ver daqui a pouco, né? Só para deixar vocês mais tranquilos. E, como vocês podem ver, ele envia de forma wireless, né, sem fio. A cada tomada ela vai ter um componente que vai ligar sem fio ao nó central, que é o supervisório SCADA. Esse supervisório SCADA ele vai estar no computador, que vai enviar isso, no caso, para a nuvem, para a internet. Mas aqui é um esboço simples, né, só mostrando aqui a ligação, né, mostrando o básico, né, do jeito que eu quero que vocês façam, né, que vocês fizeram também aí nos projetos. Ele vai aqui mostra a tomada 1, tomada 2 e a N tomadas, né, várias tomadas. E
mostra enviando mostra como é o formato de envio, né? Que é aqui de forma sem fio. Não é não é Wi-Fi, quer dizer, é radiofrequência, beleza? Continuando, para não se estender muito, né? Aqui eu coloquei algumas motivações, né? Aqui há várias maneiras de controlar o consumo de energia, né? Forma manual e forma automática. Aqui, a forma manual é você ir lá desligando, tirando da tomada. E forma automática é você fazendo aplicativos, né? Alguns colegas aí até deram essa ideia aqui, ó. Eu acho, acredito que foi uma ideia semelhante a essa, né? Também pode ser feito dessa forma. Aqui eu coloquei aqui os benchmarks, né? No caso, benchmarks, pessoal, são produtos semelhantes. E no caso aqui eu enfatizei no preço, né? Porque já tem, beleza. É, logicamente que os projetos que vocês também fizeram já tem feito, já tem pronto. Só que se você for verificar o preço desses produtos prontos, né? Você vai ver que eles são bem caros, né? E se você colocar na ponta do lápis o que você fizer com o que já tem pronto, logicamente que vai ser bem mais em conta, né? Porque é um protótipo, enfim. E você vai conseguir aplicar seus conhecimentos e resolver um problema aí da casa de vocês ou fazer uma proposta aí para a empresa em que vocês trabalham, né? Ó, é possível com Arduino ou então fazer, né, uma economia de algum processo, economia de alguma coisa, segurança, essas coisas, né? Só mostrando. Aqui, pessoal, aqui é a lista, né, de preços, tabela de preços de uma tomada. No caso aqui, isso aqui é do meu projeto mesmo, tabela de preços da tomada. E no caso é só referente a uma tomada. E vocês podem ver aqui que vai ter o equipamento, os equipamentos, né? Vai ser o Arduino, fonte de 9 volts, um módulo wireless NRF e o sensor de corrente, né? Que ele vai ficar sentindo, ele vai ficar toda hora verificando a corrente. E esses são os valores que eu encontrei, pessoal. Logicamente que eu acredito que já estão com frete, se for, né? Ou então já tem pronto entrega. Então deu esse valor aqui. Por questão de comparação, no caso. E aqui tem o tipo cronograma, né? Só que está sem as datas. Eu só coloquei aqui os passos, no caso, que eu tenho que fazer. Montar protótipo básico, comunicar os dois microcontroladores via wireless, programar os microcontroladores de acordo com o diagrama de estados, montar os sensores de corrente do microcontrolador 2. Lembrando que aqui, pessoal, cada tomada vai ter um Arduino e vai ter um sensor de corrente. Então, para cada tomada vai ser independente isso aí. Então, só para lembrar mesmo, né? E estabelecer uma interface aqui, ó, de comunicação com o supervisório SCADA BR e o microcontrolador, que foi um dos desafios, né? E testar o sistema, montar protótipo definitivo e testar o sistema e visualizar os resultados. Então, esses foram os passos aqui que eu defini para fazer, que como cronograma, né? Já está mais como foi o trabalho final, eu só fiz mostrar os passos, mas eu acredito que no início eu mostrei o cronograma de que eu ia fazer. Bom, aqui estão, né, os protótipos. Vocês podem ver aqui, ó. São dois, né? São dois módulos NRFID, que no caso eles são responsáveis por enviar os dados, né? Aqui é como se fosse uma tomada e aqui o receptor, beleza? Aqui está o nosso sensor de corrente, ó. Ele é invasivo, ou seja, tem que colocar os fios aqui conectados para poder ele verificar o que está acontecendo. E aqui ele envia os dados para cá, beleza? Aqui eu tenho a máquina de estados no Arduino, né? Isso aqui é muito interessante, eu tenho que mostrar para vocês depois, porque é uma forma de economizar, pessoal, memória, colocando aqui a máquina de estados. Aqui eu acho que tem, vou mostrar para vocês também. Então, aqui ó, é um trecho do código para detectar a corrente. Aqui são os outros trechos, né? Eu não vou
entrar muito em detalhe, né, para não confundir vocês também, mas eu estou mostrando só é, para que vocês saibam, olha só, que há várias funções aqui dentro desse programa. E como vocês podem ver, estão separados, ó, início do setup, fim do setup. Aqui início da função init nrf, que aqui eu estou controlando, eu estou verificando aqui como é que eu vou fazer, né, a transmissão dos dados pelo nrf. Logicamente aqui eu coloquei a biblioteca referente a esse módulo. E vocês podem ver que é uma função fechada no caso, né? Ou seja, cada parte desse programa ela vai ter uma função referente, porque como eu falei antes, né, é uma boa prática você modular o código, o algoritmo. E aí dessa forma você consegue fazer bastante coisas de forma organizada. Aqui, pessoal, eu tenho outra função, ó, chamada send message off, que no caso é enviar mensagem que está desligado, né? Informando que está desligado, tá até aqui início, envia mensagem com a flag off para receptor. No caso, eu consegui destrinchar esse código todo e aí dessa forma eu consigo, eu quero enviar que está desligado, eu só faço chamar essa função aqui lá na função principal. E aqui é a função que envia a mensagem que está ligado. Então são duas funções aqui, uma com a função de enviar que está desligado e outra com a função de enviar que está ligado. É interessante, né, mostrar cada um desses, para poder mostrar para vocês, né, que deve ser feito, né, esse procedimento, né, de dividir o programa em funções para poder facilitar a manutenção e a organização do código. Aqui, pessoal, início da função que calcula a corrente e envia flag 1 ou 0. Bom, aqui ele faz o cálculo da corrente diretamente, no caso, e ele faz, né, essas funções aqui. É interessante que essa função, pessoal, ela já estava pronta. Eu só fiz pegar ela da internet e entender, né, para ver como ela funciona. Vocês podem ver que tem até um for aqui, ó. Esse for, ele, basicamente, ele faz um cálculo para poder verificar quanto está mais ou menos a corrente. E eu fiz o teste com o multímetro e estava quase certo, pessoal. Foi bem quase que preciso. Aqui temos a função que verifica, né, a flag, se ela está ligada ou desligada. Lembrando que todas essas funções elas estão interligadas, porque ela passa os valores para outras funções, né? E aqui temos a principal, no caso. Temos a função principal, pessoal, que é a do loop, né? Vocês podem ver aqui que é um switch case. E esse switch case ele está baseado nessa máquina de estados aqui, ó. Bom, não se preocupem agora porque eu vou explicar isso aqui depois. Mas só para vocês terem a noção de como é, temos aqui, ó, temos aqui o inicia. Isso aqui está de acordo com o programa, pessoal. Aqui temos o inicia, inicia RF, e aqui ele vai ficar verificando a flag. Quando for 1, ó, vocês podem ver, quando for 1, envia flag 1. Aí fica fazendo esse loop aqui. Quando ele detectar aqui que é 0, ele vai enviar 0 aqui para flag 0 e vai enviar de novo para o inicia. Ele vai voltar, no caso, ele vai reiniciar aqui o módulo RF e vai verificar de novo aqui se está ligado ou não. E vai ficar nesses loops aqui, pessoal. Ele vai verificar se está ligado ou desligado. Vai ficar, se tiver ligado, ele vai ficar preso nesse loop. Verifique que aqui é o nó principal, né? E aqui é que tem a função que vai verificar se a tomada está ligada ou desligada. E a partir dela que são verificadas essas funções, beleza? E aqui tem um código no Arduino. Eu vou entrar mais em detalhes só depois, tá, pessoal? Para não confundi-los. Mas isso daqui é uma estratégia excelente, né, para economizar a memória,
porque se caso eu colocasse aqui if else, iria ter outra dinâmica na memória do Arduino, e isso uma hora ele iria travar, beleza? Bom, continuando, aqui eu já tenho o nosso protótipo pronto, né? Vocês podem verificar aqui, né? Basicamente uma tomada de ar-condicionado que eu adaptei, e aqui dentro está o Arduino com seus sensores, né? E aqui a tomada com o sensor de corrente já conectado e verificando o que estava acontecendo. Essa fonte aqui, pessoal, é justamente do Arduino. E aí ele verifica aqui o que é. E juntamente com essa fonte ele energiza essa tomada. E eu posso utilizar essa tomada com o Arduino aqui ligado e monitorando, né, o que está acontecendo. Bom, continuando. Aqui eu já tenho o receptor, né? Aquele lá era o emissor. O emissor ele fica na parte na tomada, né? Verificando. E esse aqui é o nosso receptor. O receptor vai ficar junto com o notebook que é o nosso SCADA, né? Que vai estar o SCADA BR. E aqui o receptor ele vai ficar aguardando, pessoal. Aqui também, se eu não me engano, há uma máquina de estados que vai ficar verificando. Da mesma forma, tem aqui as funções. Aqui o setup vai inicializar as variáveis, né? Aqui tem uma função, ó, init nrf, ou seja, ele vai ficar escutando. Aqui é o código para receber a mensagem, ó. Aqui temos a função modbus, que no caso, pessoal, aqui que ele faz ele vai estar ligado diretamente com o supervisório SCADA e ele vai nos informar, né? Se for 0, ele vai informar se está ligado, está desligado, e se for 1, vai informar que está ligado e vai enviar esses dados aqui para o SCADA BR que está conectado no notebook, pessoal. E aqui temos novamente aqui a nossa máquina de estados, né? Só aqui do lado receptor, né? Lembrando que aquela última máquina de estado era o emissor e essa aqui é o receptor. O receptor, pessoal, quando ligar, ele vai aguardar a tomada. Quando estiver desligado, ele vai ficar aqui nesse loop. Quando ele detectar que está ligado, ele vai dar o plug. Ele vai ver que está ligado e vai ficar esperando agora quando desligar. Enquanto ele quando a tomada estiver ligada, ele vai ficar enviando mensagem lá pro notebook pelo SCADA BR. E aí quando desligar, ele vai voltar lá para aguardar a tomada ligar novamente. E é basicamente isso, pessoal. Beleza? E aqui a nossa máquina de estados dentro do Arduino, da mesma forma. E aqui nós temos, pessoal, ó, esse aqui é o nosso receptor ligado ao computador. E aqui temos a imagem do SCADA BR com a nossa tomada. Bom, vocês podem ver que aqui são os testes rápidos, né? Aqui tem uma figura do teste do receptor e do emissor. No caso, pessoal, quando a tomada está desligada, não tem nada lá ligado, né? Ele fica enviando 0. Quando a tomada está ligada, ele envia 1. Bom, foi bem simples, né, esse trabalho quanto a isso, né, mas o meu objetivo, a princípio, era enviar a tensão que estava sendo utilizada, mas por conta do tempo, porque eu não me planejei corretamente por conta do cronograma, né, e pensando que ia ser fácil, eu verifiquei que enviar a tensão era um procedimento muito mais complexo e envolveria mais tempo para pesquisar, né, como seria. E por conta do tempo, a disciplina ia terminar, né, eu
Eu resolvi fazer dessa forma, né? Enviar 0 ou 1. 0 quando a tomada estiver desligada e 1 para quando estiver ligada. Então, é basicamente isso, pessoal. E aqui temos o sistema, né? No, no SCADA. Ele já faz isso aí tudo certinho, né? A gente só faz modificar algumas coisas e setar, né? Ligado, desligado. E quando estiver ligado, vai ficar aí o valor lógico 1. E aqui tem, né, a data e as horas, né? Mostrando quando tá ligado e desligado. É bem interessante, foi bem legal de fazer. Aqui tem tem uma diferença, né? Quando tá desligado, ele mostra. Aqui poderia ter tomada 2, tomada 3, tomada 4, e aqui mostra desligado. E quando tá ligado, ela mostra ligado. É bem legal, né? Foi bem interessante fazer esse trabalho. Aqui tem mais detalhes, né, do SCADA. Da mesma forma, aqui é tipo um relatório geral de quando estava ligado e desligado. E esse aqui é no site do SCADA BR, no caso. Bem mais tranquilo, no caso. E aqui mostra, né, ligado às 9h07h24, desligado 9h07h41. E assim vai. E foi basicamente isso, pessoal. Bom, ainda vou esquematizar o trabalho de vocês, mas basicamente vai seguir esses passos aqui, tá bom? Estrutura analítica do projeto, que foi o esboço que vocês fizeram. E agora eu vou pedir para vocês também fazerem, né, esses próximos passos aqui. Fazendo levantamento de risco do projeto, levantamento de recursos necessários, avalia as necessidades de aquisições, cronograma do projeto. Semelhante lá ao que eu fiz aqui nesse passo a passo, né? Nesse passo a passo aqui, mais ou menos, né? Procedimentos que você tem que fazer. Mas logicamente que não com muitos detalhes, né? Beleza? Então, daqui a pouco eu passo para vocês aí esse trabalho.